ler aqui o capítulo 1, que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor, dando glórias ao Teu nome, porque Tu és santo. Não há Deus como o Senhor, não há Senhor igual, e Tu tens derramado as Tuas bênçãos sobre nós. Tu és o Senhor que tem levantado a mão direita e estendido o Teu favor sobre as nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, porque apesar de nós, com nossas profundas limitações e pequeninos como somos, o Senhor é aquele que nos ama, e nos ama de uma forma impressionante, inigualável, de uma forma que nós não sabemos quantificar, porque é um amor tremendo. Além do Teu amor, Tu derramas de misericórdia sobre nós, e elas são a causa de nós não termos sido consumidos até hoje, porque Tu tens derramado graça e favor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Portanto, Pai, que o nosso coração entenda para a revelação da Tua palavra, e os nossos olhos se abram para ver a Tua glória, os nossos ouvidos ouçam a Tua voz, o nosso cérebro tenha discernimento, entendimento, e o nosso coração, Senhor, seja convertido genuinamente a Ti, para que os nossos passos, as nossas pegadas, a nossa atitude em todas as áreas sejam de libertação para a glorificação a Ti. Senhor amado, nós oramos a Ti, Pai, para que não venhamos ficar subjugados a nenhum tipo de pecados, a nenhum tipo de fortaleza, a nenhum tipo de acusação do diabo, mas por aqui, baseado na Tua palavra e debaixo daquilo que o Senhor liberou para nós, vida e vida em abundância, nós vivamos uma vida restaurada para restaurar outras pessoas, uma vida liberta para libertar outras pessoas, uma vida santa para santificar outras pessoas, uma vida, Senhor, de alegria para alegrar outras pessoas. Eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor despeje bênçãos de libertação sobre o Seu povo, e dê saúde, e dê visão, e dê entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, Josué, ele é um livro interessante. Eu acho que a maioria das pessoas já leu, talvez não tenha lido tanto, mas fez eu também lançar os olhos sobre ele, porque uma coisa nós aprendemos, eu já preguei aqui, especialmente falando sobre paternidade de Deus, de que nós somos tricotomistas. Alguém até por aí diz que não, ou fala, são dicotomistas, mas a Bíblia deixa muito claro que somos tricotomistas. Se o Senhor fala, amarás ao Senhor, não é? De toda a tua alma,
teu espírito, com toda a tua força, todo o teu coração, e cada coisa é cada coisa. Então não vai ser a mesma situação. Se a Bíblia fala alma, corpo e espírito, então alma, corpo e espírito são alma, corpo e espírito. Não existe alma e espírito sendo a mesma coisa, porque o Senhor não ia fazer uma confusão. Ele ia deixar claro isso para nós. Então somos alma, corpo e espírito. Quando Adão foi feito, do barro o Senhor soprou-lhes nas narinas e ele tornou-se alma vivente. Então não só alma, mas ele passou a ter vida. A verdade é essa. Acontece que o Senhor também, como lá no Salmo 139, ele planejou cada um de nós desde a eternidade. Desde a eternidade fomos planejados. E não importa o meio que nós fomos gerados, as circunstâncias adversas. Pode ter sido no meio, pode ser filho de um adultério, de um estupro, de uma violência, de um incesto, de qualquer situação. Nasceu a criança, ele era um projeto de Deus. A circunstância não, mas ele era um projeto de Deus. Entenderam bem? Então ninguém é fruto do acaso. É feito a situação. Até hoje, graças a Deus, ainda não foi aprovado no nosso Congresso, e oremos para que jamais seja aprovada a lei do aborto, porque na hora que a fecundação, na hora que um óvulo se junta com o espermatozoide, ele gerou uma vida. Não tem como. Toda a história, DNA, a história que o Senhor montou já está ali, tudo. O Senhor, ele faz duas partes. Uma está no óvulo, outra está no espermatozoide. Enquanto não se junta, não tem vida, no sentido de vida humana. Mas na hora que um colou no outro e ele frutificou, está registrada a história. É vida para o Senhor. Não faz mais diferença entre ali, na hora que vai para a placenta, na hora que desce para o útero, não tem mais diferença entre ali e quem está andando. É vida. Por aí você tira a ideia de quantos bilhões de pessoas já foram mortas antes de aparecer na Terra. Mas essa é a verdade. Então nós somos chamados para pensar a respeito da vida. Por que a gente diz isso? Porque o Salmo 139, ele é o retrato disso. Ele diz que eu era uma substância o quê? Informe. O que é uma substância informe? Não tem forma. E quando é que você não tem forma? Se você, para ver um óvulo ou um espermatozoide, você tem que botar um microscópio e lembrar que um deles, entre 200 milhões, é isso, doutor? Quantos vão 200 milhões? Mais, né? De 200 milhões, um dele. Aí você bota no microscópio e vê ele lá. E ali ele dá, é uma ciência fantástica. Por isso que o salmista diz assim: tal ciência para mim é o quê? Grandiosa. E outra versão diz o quê? Maravilhosa. É uma coisa assim que você não sabe explicar. Então nós somos projetos de Deus. A concepção, irmãos, ali não era um projeto. A concepção de Deus estava na eternidade. Então, se tem uma coisa que para Deus não está em voga, é a beleza física. Hoje em dia, ser preto, branco, alto, baixo, não vai fazer mais diferença. É o projeto de Deus. Então, nesse projeto que nós somos, e o Senhor chamou, Ele nos chamou com um grande propósito de que vivêssemos para a glória dEle. Para a glória do Senhor. Nós fomos chamados para isso. E para a glória do Senhor, nós somos chamados para levar uma vida em que nós possamos entender o chamado dele, o projeto dele. Acontece que muitos, mesmo chamados, inclusive na questão da escolha, não conseguem sair das amarras que prende. E aí tem uma história longa.
uma história tão longa que você poderá nunca sair dela. Porque tem feridas na alma, tem um histórico de problemas que nunca foram resolvidos. Muitos de nós, temos áreas que jamais gostaríamos que fossem confrontadas. Muitos de nós. Está lá dentro, escondidinho. Fala assim, não, isso aí Deus já perdoou, deixa para lá. Você nunca vai ter vontade de confrontar aquilo. Porque aquilo quando mexe é como se fosse numa ferida purulenta. É como se fosse não só numa cicatriz, mas como se tivesse coisa por dentro. É feito um câncer. Alguém faz um exame simples e vê um negócio, é isso, não, tem que fazer uma cirurgia para tirar aqui. Achei um tumorzinho. Quando passa o bisturi, que olha, o negócio está assim. Aí fala assim, ó, fecha, isso aí não mexe, que só vai piorar o negócio. E deixa ele viver os últimos dias aí, pelo menos, em família. Isso o médico está acostumado a fazer isso constantemente. Que ele se tornou uma coisa corriqueira da vida deles. Porque a coisa virou uma coisa enraizada. Não é mais uma coisa localizada. Não tem antibiótico no mundo que cure mais aquilo. Porque as células não tem mais espaço nem para recuperação. Elas já foram afetadas de uma forma impressionante, que não tem área de recriação. A verdade é essa. E são órgãos vitais que, se amputar, tirar, então vai. E outros não tem como fazer a substituição. Então, nós somos chamados para fazer uma análise da nossa vida, olhando esses bolsões escondidos, e eu diria as brechinhas, estão lá, para poder dizer, Senhor, essa área aqui tem que ser confrontada e trabalhada. Quando eu leio Josué, nessa história aqui, Josué ele mostra algumas coisas, porque nós precisamos ter vida plena. E Paulo fala isso, que nós devemos ter vida plena, vida em abundância. E o povo aqui, irmãos, tinha acabado de perder o seu grande líder, que foi Moisés. E o Senhor diz aqui, né, que Moisés, meu servo, é morto. Isso já começa até a trazer um enfoque para a nossa vida, porque em algumas áreas, alguém que era preciosíssimo na nossa vida, que era necessário existir, que andou com a gente, mas por algum motivo, que não coaduna com a palavra de Deus, vai ter que morrer, porque está fora do parâmetro de Deus. Quem era Moisés? O grande líder, o homem que tirou o povo do Egito, que fez a travessia no Mar Vermelho e caminhou 40 anos no deserto, suportando todas as intempéries do tempo e do povo e dele mesmo. E agora esse homem quase idolatrado, e para não ser idolatrado, Deus faz uma situação no final que pega ele, manda ele subir numa montanha. A Bíblia diz que ele tinha vigor, não subiu cambaleando, tinha vigor, não tinha, os olhos não eram embaçados, e lá na montanha o Senhor tira o fôlego de vida dele e sepulta ele no vale, para que ninguém ache ele. Por que isso? Para que o coração do povo, que ainda tinha coisas do Egito, não agora passasse a idolatrar Moisés. Lembrar que no Egito havia a idolatria básica, o povo andando no deserto, mas olhava para trás, e o Senhor sabia que aquilo não tinha como o povo se livrar daquilo, que o Senhor disse, esse povo que saiu do Egito não entrará na terra prometida, porque vai já entrar contaminado. E as contaminações da nossa alma e do nosso coração requer muitas vezes amputações sérias na nossa vida, requer cirurgias precisas, e o bisturi de Deus, irmãos, dói. Não pense que tem aquela anestesia lá, que quando você vai fazer uma cirurgia lá no hospital, antigamente era logo uma hack, o cara sentia a dor da furada, nem sente agora, é um sorozinho, o cara fica, aí depois que dá, o negócio ficou muito bom agora, não é isso? Marcelo sabe isso aí, faz todo dia.
O paciente não sente mais nada, ele acorda assim, já está sedado, recuperando, mudou tudo. Mas o bisturi de Deus não tem anestesia. Dói mesmo, é assim. É aquela cirurgia feita lá no campo de guerra, que tem que fazer na hora para tirar aquele projétil alojado, e vem rasgando. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, se serve de consolo. Se o bisturi de Deus está passando em você e está doendo, vá dando glórias a Deus, porque é uma coisa boa. Pode ir louvando o nome dele. É uma coisa boa que vai acontecer, porque vale a pena. Irmãos, a melhor coisa do mundo é ser confrontado com a dureza de Deus, porque Ele esgaça você. Ele bota a mão lá dentro e mostra: você é isso aqui, e não quem você pensa que você é. É isso aqui. Você tem raiva, você tem impurezas, você mente às vezes para facilitar a situação, você mascara, e Ele vai tirando tudo. Deus não trata pecado como a gente trata certas vezes. Gente, é o seguinte, irmãos, vamos aqui. Ele dá o nome aos bois, Ele dá o nome aos bichos, às doenças suas. Ele vai botando assim, um a um. Não tem, sabe, não tem alisamento. Agora, depois que Ele trata, irmãos, depois que o Senhor trata, Ele fala assim: agora eu vou começar o processo de enchimento. Não pense que Ele já chega e faz assim, não. Começa o processo, porque você às vezes, para não ficar soberbo, Ele vai dando aos poucos. Aos poucos. Mas eu quero dizer que quando Moisés, ele morre, e que o Senhor diz que ele é morto, e dispõe-te agora para este Jordão, é tudo que nós precisamos. Quer dizer, tem que morrer aquilo que nem é importante para você. É até uma dor, é até uma coisa que está lhe fazendo mal, mas precisa morrer, seja ela uma coisa que lhe dá prazer ou lhe dá dor. Mas essa dor pode ser por vergonha, pode ser por tristeza, pode ser por fortalezas escondidas no âmbito da sua alma, que estão lá caladinhas. Pense aí na sua infância, pense aí na sua vida. Pense em pessoas que você já foi atingida por elas, machucadas, ou que você atingiu. Relacionamentos fraturados, namoro que acabou de forma estúpida, violência sexual, estupro, abuso. Eu fiquei impressionado. Quando fala em abuso sexual, gente, o grosso das pessoas em algum momento teve abuso sexual. Coisa assim, história, negócio terrível e tal, e a pessoa não sinta mais nada. Que nada. Pensa na pessoa deságua. Está lá a ferida escondida há anos. Chegou a hora de perdoar o algoz. Chegou a hora de mudar a história. Chegou a hora de ser curado disso agora. Porque enquanto, irmãos, é assim. O que é que eu entendo? Eu falo assim, a igreja, ela tem que passar pela cura toda. Os irmãos têm que começar a viver um processo de... Não pode dizer assim, não, as coisas... Eu preciso entender, se eu quero passar o meu Jordão, eu tenho que matar os Moisés da vida. Eles precisam morrer. As fortalezas, as coisas que tem, aquelas coisas que me eram preciosas. Então, claro, que uma coisa foi sair do Egito, outra coisa foi tirar o Egito das pessoas. Isso precisou de um deserto incrível. Mesmo assim, as pessoas que já estavam entrando para verificar a cidade de Jericó, elas ainda estavam contaminadas. Nós temos isso nos 12 espias. Daqueles 10 falam assim: não tem condição da gente invadir lá. As fortalezas que nós vimos, as muralhas que nós encontramos, os gigantes da alma são enormes. O que são aqueles gigantes lá? São os gigantes da nossa alma. Porque Canaã
ela é uma figura do nosso coração, que precisa ser conquistado. Então, nós precisamos entender que a mente, muitas vezes ela está derrotada, porque nós não conseguimos avançar um pouco mais, porque uma mente escravizada por qualquer coisa que seja, ela é a mente de Faraó. A mente de Faraó é quando nós somos escravizados por ela. Deixa eu abrir aqui um parênteses para contar uma história a respeito, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele quando Deus chama ele e já dá autoridade para que ele comece a libertar o povo, Moisés tinha a mente de Deus ou a mente de Faraó? Ele tinha a mente de Faraó, ele tinha a mente do Egito. Totalmente. Qual era o símbolo da divindade do Egito? Quem assistiu aí o programa viu agora. É uma serpente. Não tem lá uma serpente lá na coroa do faraó? É a cobra. Era a mente. Quando Moisés ele está no Egito e ele é chamado naquele tempo que ele vai para a escola, para o seminário de Jetro, ele quando está ali, simplesmente você percebe que ele vai para lá porque ele tinha no seu coração a ideia de ser faraó. Ele era príncipe, ele sabia que pela linhagem dele, ou pelo fato de fazer parte da família real, ele era uma pessoa da linha sucessória normal de se tornar um faraó. E ele quis, só que tinha dentro dele um conflito. E o conflito dele foi aquela questão lá, que quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai lá e mata o camarada. Ou seja, o que é que Moisés disse assim? Eu tenho o poder da morte. E então ele foge, quando ele é descoberto, ele foge e vai para o seminário de quem? De Jetro. 40 anos de escola. Ele volta. E quando ele retorna, que Deus chama ele lá na sarça ardente que aparece, na cabeça e na mentalidade dele tinha o quê? Ainda a ideologia do endeusamento faraônico egípcio. É tanto que ele, quando estava com aquela luta com Deus, ele tem uma vara. O que é que Deus manda ele fazer com a vara? Joga a vara no chão. O que é que a vara se transformou em quem? E a cobra era símbolo de quem? Era do símbolo do Egito. Então, jogou lá, e a vara é o cajado. O cajado representa a autoridade que Deus dá. A cobra representa o poder do Egito. A coisa mágica estava lá. Mas aqui começa o processo de conversão desse homem. Porque o que é o cajado na minha vida, ou na sua vida? É o dom e a vocação que Deus deu a cada um de nós. A cada um, a quem o Senhor chamou, Ele deu um cajado na mão. Ele deu autoridade. Mas uma coisa também eu aprendi. Muitas vezes precisamos lançar fora o nosso cajado. Abrir mão dele para que possamos ter um encontro com Deus. Crescer no Senhor. Muitas vezes precisamos abrir mão daquilo que mais nos apega, irmãos. Queridos, o que é que muitas vezes, quantas pessoas, vamos pensar na minha classe aqui, pastores, são as pessoas que mais se apegam ao púlpito. A pastorada se apega ao poder, se apega ao estrelato, se apega ao estar em pedestal. E daí nunca são tratados, cheios de perebas e feridas purulentas por debaixo, mas estão na frente de grandes igrejas, ou de pequenininhas. Às vezes tem 2 membros, mas não muda, dependendo do coração. O coração soberbo de um pastor, de um líder, que tem 1 milhão de pessoas, também pode ser com uma pessoa. Porque é o coração. E o coração que Jeremias 17 diz, é mais enganoso do que todas as coisas. Qualquer pessoa mal resolvida, que tem poder, que é dado a ele um status, ele vai esconder a sua ferida e o seu
problema naquele chamado. Isso é no negócio, no comando de uma empresa, mas em igreja especialmente. Vamos pensar em igreja porque a gente está em igreja. Ele vai se esconder ali, vai se esconder no ministério, ele vai trabalhar mais do que todo mundo, que é para esconder-se às vezes. Ele é o camarada que carrega água, que chuta, que cabeceia, que prega, que só tem ele é a figura máxima em tudo. É no ministério, seja qual for, só tem ele. Mas poderá ser também uma forma de esconder coisas não resolvidas que estão por baixo. Situações que precisam de um tratamento de choque, de uma cirurgia sem anestesia, de um confronto, muitas vezes. Então, quando esse rapazinho aqui, o Moisés, ele é chamado por Deus, o Senhor diz: pega essa vara, joga no chão, ela vira uma cobra. Ou seja, virou aquilo que estava na mente dele: poder, vontade de dominar. Ele era um camarada sanguíneo, mostrar, não, eu mato e tal, e tentou resistir a Deus. Aí Deus diz o que? Pega a cobra. Ele pega pela cauda. Quando pega pela cauda, o que é que a cobra vai? Se transforma no cajado. O Senhor disse: teu chamado é para o cajado, e não para ficar com a mente dúbia. Sabe o que significa isso que eu aprendi? Há cristãos espíritas que acreditam num montão de mandingas e outras coisas. Um dia a gente vai entrar nesse assunto. Que acredita em poderes mágicos e tal, e até simpatiza com as coisas lá. E não trabalha inteiramente no poder somente da dependência de Deus, que a palavra diz, ponto final. Sem inventar nada, irmãos. Sem criar nada. Sem criar histórias. Então, para que possamos passar o Jordão, eu tenho que considerar a morte de coisas importantes na minha vida. Eu tenho que, de fato, agora olhar para Deus, confiar só nele, porque é isso que o Senhor fala aqui para Josué, né? Ele fala assim: ninguém. Primeiro ele diz aí: desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus até o grande mar. Primeiro, que o Senhor está mostrando que nós precisamos amadurecer, porque quando ele diz a Josué: Josué, morreu Moisés e agora é com você, eu preciso dizer que a infância não é o meu nem o seu destino. Nós precisamos amadurecer. Tem uma palavra em grego que se chama teleios, que significa amadurecimento. Então, essa palavra é você sair da meninice, sair do seu tempo de infância, sair das suas coisinhas que deixa você milidrado com qualquer coisa, fica chateado, muda de tempo, muda de igreja, muda de pastor, muda de livro, muda de Bíblia, muda de um montão de coisa, muda de mulher, e nada resolve. Precisa o quê? Teleios, amadurecimento, um upgrade. Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino e fazia as coisas próprias de menino. Mas agora que sou grande, que sou adulto, eu vou viver como adulto, me comportar como adulto. Não serei mais milindrado. Vou curar a minha alma. Vou meter a mão nas feridas que estão aqui dentro. Então, ser menino não é o nosso destino. Queridos, a emancipação, o teleios, a maturidade, esse sim é o nosso destino. Então, em nome de Jesus, comece a ter a ideia da emancipação. Comece a fazer um divisor de águas na sua vida hoje. A terra prometida de Canaã, ela é uma tipologia da nossa alma. Canaã, ela é uma terra a ser conquistada, irmãos. É a nossa alma. Entenda, quando você crê em Cristo, o Espírito Santo entra no seu espírito. A Bíblia não só entra, a Bíblia diz que é um novo espírito, nova criatura. Acontece que o seu espírito está alojado dentro da sua alma. A sua alma é que é a Canaã. A área que você vai trabalhar daqui para frente é a sua alma. É a terra que você tem que conquistar.
E isso, ó, tem que trabalhar. Não vá pensando que... Começa por aí, irmãos. A maioria absoluta dos crentes, de manhã, faz uma oração, às vezes somente para comida, e começa a trabalhar em seus ministérios, em seus negócios e tal. Irmãos, é tudo que você... Escuta o que eu vou dizer. É tudo que o diabo quer, dizendo: jamais Canaã será conquistada. A sua alma. Jamais. Vidinha de leitura a conta-gotas, de aquelas mensagenzinhas que mandam, de 1 minuto, 2 eu leio, e você fecha: o Senhor abençoa nesse dia e vai embora. Meu irmão, seu espírito já foi recriado, você já é uma nova criatura, mas a tua Canaã ainda falta. E Canaã é uma conquista. A gente vai estudar 12 lições daqui para frente, você vai ver que mão de obra e estratégia se faz necessário para que você possa de fato de falar assim: essa Canaã aqui é totalmente conquistada, essa é do Senhor, totalmente. Por isso, aconselho você não perder daqui para frente mais uns domingos, senão você vai perder uma série de estudos fantásticos. Então, a terra prometida é isso. Lá, se você olha a Bíblia é muito tipológica também, né? Moisés, ele é um tipo de Jesus. Por quê? Porque ele é aquele que arrancou você do Egito e colocou na estrada. Ele é uma tipologia, não é Jesus, é uma tipologia. E Josué, ele é uma tipologia do Espírito Santo. Porque Moisés morreu, mas Josué agora disse: agora eu estou com vocês. Vocês já saíram do deserto, agora a gente vai conquistar a alma. Quem que conquista a alma? O Espírito Santo. Quem é que domina a sua alma? É o Espírito Santo. Qual o seu papel para que a sua Canaã seja quebradas as fortalezas, destruídas as muralhas? Você tem que fazer um confronto. Você tem que levantar o tapete. Você tem que ir nas brechas. Você tem que demolir muralhas. Você tem que mudar a história. Enquanto não fizer isso, você será um crente derrotado. Anda com Jesus? Anda. Tem me abençoado? Tem. Mas há coisas que você gostaria que nunca tocasse. Uma coisa é quando alguém tocar uma coisa vergonhosa, você fala assim: querido, faz vergonha até hoje, mas eu preciso lhe dizer uma coisa a partir de hoje. Isso já foi confrontado diante do Senhor. O diabo não tem mais... Pode falar que ele acusa o crente de noite e dia, mas para mim ele já está derrotado. E quando você não fizer isso, você é vulnerável dos demônios. Vulnerável. Irmãos, os demônios são seres... Não bote muita fé em demônio, não. E na verdade é o seguinte: quem é um demônio? O demônio é um anjo fora do lugar, fora da estratégia que deu Deus para ele. Um crente fora do lugar é perigoso. Qualquer crente fora da estratégia que Deus colocou, ele se torna uma pessoa perigosa. Perigosa. Porque ele se torna presa fácil daqueles que já estão fora do lugar. Que são os demônios. Então, o que eu aprendo é que é o seguinte: muitos irmãos estão sobre forças demoníacas, muitas vezes, por uma questão: se encontra fora do lugar e está vulnerável. E não adianta, irmão, não dá brecha, tal. Se o negócio está escancarado, se o negócio não é confessado, se o negócio não é colocado diante de Deus, e se não existe uma palavra: aqui acabou o negócio, custa o que custar, você continua vulnerável. Para cada conquista tem uma aprovação na sua vida. Tem o tempo da prova. É ou não é? Faculdade, concurso, escola, tem uma provazinha. Tem muitos professores assim: a prova é hoje, é de surpresa. Vários deles assim: não avisa, hoje é o dia, é o teste.
Então chegou ali, você tem que fazer o teste. Então nós precisamos ser aprovados em cada teste. E isso passa pelo campo da decisão. Se queremos conquistar Canaã. Quem é Canaã? Nós. É a nossa alma. É a nossa alma. Moisés é aquele que nos arranca do Egito. Josué é aquele que nos põe em Canaã. Moisés é uma tipologia de Jesus. E Josué é a tipologia do Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, nos preparar para conquistar a alma. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não perca a série Josué a partir do próximo domingo. Queridos, vamos